Olá! Em 2013 comemora-se os 150 anos de nascimento de Ernesto Nazaré. O compositor deixou mais de 200 composições, entre valsas, polcas e machixe. E hoje, Porto Alegre recebe o show multimídia, que integra o circuito BNDES Música Brasilis Nazaré Iluminado. O projeto foi criado pela musicista Rosana Lanzelotti, que nos fala agora do que vai acontecer esta noite no palco do Teatro São Pedro. Tudo bem? Que prazer te receber aqui. Prazer estar aqui com vocês e prazer estar em Porto Alegre apresentando esse espetáculo comemorativo de um compositor tão importante para a nossa cultura e que passou por Porto Alegre em vida. Passou por Porto Alegre? Passou, por isso nós fizemos questão de vir a Porto Alegre. Ele viajou, ele fez poucas viagens, mas ele foi a São Paulo no final da vida dele, já em 1927, e esteve também em Porto Alegre. Olha que bacana. A caminho de Montevidéu. Nesse circuito aí. Exatamente, por isso o circuito BNDES Música Brasilis refaz um pouquinho o circuito do Nazaré. E de que forma vocês, porque há muitos espetáculos que já abordaram a obra de Nazaré, e vocês pegaram que recorte? Nós decidimos fazer um espetáculo que cobre musicalmente a vida do Nazaré. Então nós começamos por peças de 1889, a Trevidinha, uma polca, no início da carreira dele, e fazemos peças que dão conta da trajetória profissional dele. Passamos, é claro, pelo Odeon, que é a obra mais conhecida, que ele escreveu em homenagem ao dono do Cinema Odeon, onde ele trabalhava, e chegamos até as peças do final da vida dele, que são peças tristes, como foi o final da vida dele. O Cubanos e o Encantador são peças em tom menor, são peças que são assim muito reflexivas, um pouquinho como foi o final da vida do Nazaré, que não terminou tão bem quanto se pode pensar quando se ouve as músicas alegres dele. A gente está vendo algumas imagens do projeto, e no projeto você toca um cravo, né? Isso. Esse instrumento tem tudo a ver com nessa Nazaré? Eu acho que sim, porque Nazaré, ele pensava em instrumentos de cordas pinçadas, muitas vezes. No Apanhei de Cavaquinho, ele diz, aqui o acompanhamento do piano deve soar como um cavaquinho. No Tenebroso, que é uma peça que nós vamos tocar, em homenagem ao sátiro Bilhar, ele diz, aqui o baixo do cravo deve soar como um violão. Ora, violão e cavaquinho são instrumentos de cordas pinçadas como cravo. Então eu experimentei e achei que o cravo poderia ser um dos diversos instrumentos que tem dado versões de obras de Nazaré. Quem está com você nesse projeto? Eu tenho a luxuosa participação do meu grande amigo percussionista Caíto Marcondes, do violonista Luiz Leite, esses dois com quem eu gravei o CD Nazaré para Biscoito Fino, acrescidos a eles o Tony Botelho no contrabaixo, e vamos ter um ator aqui de Porto Alegre, o Fernando Zugno, que vai recitar o texto da Beth Rito como se fosse o Nazaré. Nós vamos fazer um espetáculo biográfico musical. Então, à medida em que nós avançamos no tempo das obras do Nazaré, ele fala um texto que dá, digamos assim, informações que muitas vezes o público não conhece sobre a vida do Nazaré. Usando uma outra característica do projeto, é que ele é um projeto multimídia, né? Isso. Que faz uma aproximação dessas obras com recursos visuais e que são projetados no palco, é isso? Isso. Isso foi também uma preocupação já desde o terceiro circuito BNDES Música Brasilis. O mundo hoje é muito visual, então nós achamos que era importante vestir o espetáculo com imagens que contextualizam os repertórios. Essas imagens foram concebidas pelo grande artista gráfico Muthi Randolph e vão ser projetadas, são imagens que dialogam com a obra de Nazaré, imagens do Rio Antigo, imagens de partituras do início do século XX, que são muito bonitas, decoradas com elementos de Belle Époque, então eu acho que vai ser um espetáculo
muito bonito naquele lindíssimo Teatro São Pedro, que vocês têm a sorte de ter aqui em Porto Alegre, onde também é uma alegria tocar, porque é uma acústica maravilhosa, um ambiente muito acolhedor. Dentro da história da música, de que maneira Nazaré, então, se coloca polca, machixe? Ele foi um precursor do chorinho, a gente pode dizer? Ou ele... Os Chorões dizem que sim, e você falou de dois gêneros que realmente ele soube fusionar, né? A polca, que era um gênero de dança importado da Europa, que fazia grande sucesso nos salões brasileiros no século XIX, o machixe, uma dança inspirada de ritmos de origem africana, como o lundu, o batuque, com aquela síncope característica, e o Nazaré faz, então, essa fusão de estilos e de influências e cria gênero tipicamente brasileiro, que ele chamou, num primeiro momento, de tango brasileiro, mas que, na verdade, é o embrião do choro. Vocês estrearam esse projeto quando? Nós começamos semana passada no Rio, passamos agora por Porto Alegre, vamos até Manaus em agosto, quando estaremos encerrando, então, essa itinerância. Também tem um braço didático do projeto, né? É verdade, nós fazemos questão sempre de, quando possível, fazer espetáculos diurnos para estudantes da rede estadual, municipal, porque eles têm hoje em dia poucas oportunidades de terem contato com grandes nomes da nossa música que são tão pouco presentes na mídia. Não fosse por vocês, por exemplo, né? A gente hoje não estaria falando, não teria falado na televisão sobre Nazaré. Mas é importante, isso faz parte da nossa brasilidade, como a música mais moderna que eles ouvem também. Então, eu fico muito feliz da gente poder levar esse tipo de espetáculo também às plateias jovens. Legal. Rosana, muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o espetáculo Nazaré Iluminado pode ser visto hoje, 9 horas da noite, no Teatro São Pedro, ali na Praça Marechal Deodoro Sem Número, a conhecida Praça da Matriz. Obrigado. E a convite da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, o curador Renato Rosa montou uma grande exposição em homenagem a Maria Lídia Magliani. Nascida em Pelotas e falecida em 2012, a pintora teve formação aqui em Porto Alegre, viveu e produziu em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A artista pelotense Maria Lídia Magliani faleceu no ano passado e sua última exposição aqui no estado havia sido em 2008. Hoje a pintora recebe uma homenagem em Porto Alegre com a abertura da mostra A Solidão do Corpo. Ela sempre produziu muito e ela costumava responder sobre essa questão do lugar, né? Ela dizia que o lugar não influenciava necessariamente o processo, o imaginário dela. Ela disse que produzia bem ou em qualquer lugar, bastasse ter condições. Agora, claro, assim, se perceber no trabalho, a influência do Rio de Janeiro tem, eu vejo isso. Tem uma série que chama-se A Praia, tem algumas obras aqui, em que ela pegava esses personagens, essa questão do corpo exposto, que é muito carioca, né? De uma certa... uma sensualidade, enfim, dos corpos, a iluminação, a luz carioca, tem muitos amarelos nessa produção. E eu acho que, assim, de alguma maneira influenciou o artista. Ela sempre trabalhou com pintura, embora tenha feito muitas outras coisas. Foi atriz, foi ilustradora, trabalhou muito tempo na imprensa e fez gravura também. Mas a linguagem dela realmente se desenvolveu muito na pintura e era o que ela achava como compromisso de artista, né, o trabalho com a pintura. A exposição inclui este ensaio fotográfico feito em 1971 por Luiz Carlos Felizardo, nas ruínas do antigo prédio do Colégio Anchieta. Na época, Magliani tinha 25 anos e a publicação desta foto no jornal Pato Macho foi censurada.
O trabalho precisa ser colocado no lugar que merece, que ainda não está. No Rio Grande do Sul, ela é uma artista cult, digamos assim. Tem muita gente que aprecia, e não é porque ela faleceu, não é agora isso, sempre teve, ela sempre foi muito amada aqui. Não morava aqui porque acho que tinha essa sede de andar pelo mundo, né? Mas eu acho que falta colocar o trabalho no lugar merecido no âmbito nacional. Pratico minhas ideias, não gosto de proselitismo. Me interessa sempre a essência do humano, que não é divisível em credos, raças e ideologias. Ser uma pessoa de cor negra não interfere em nada na minha pintura e não entendo a sempre presente preocupação das pessoas com este aspecto. A mostra na Pinacoteca Aldo Locatelli contém esculturas, gravuras, objetos, recordações e matérias de jornais. São 130 obras de uma artista que explorou de maneira expressiva a sensualidade, o feminismo e a figura humana. Ela tinha uma postura muito íntegra com a vida, com o seu trabalho. Ela não abria mão das suas convicções, ela sofreu muito por isso, mas fez o que quis. Eu acho que esse é um grande mérito, assim. Ela só fez o que gostava, não abriu para se sacrificar por coisas que ela não acreditava. Esse eu acho que talvez seja um dos grandes méritos e um legado assim que ela deixa, talvez. A exposição abre hoje no Paço dos Açorianos com uma performance da atriz e apresentadora aqui da TVE, Isabel Ibias. Bem, nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco tem uma conversa com o ator e escritor Paulo Faria. Confira ainda uma reportagem sobre a exposição do artista Frantz na Galeria Duque. Nós voltamos em seguida. O artista Frantz expõe uma série de pinturas recortadas do chão do ateliê em um novo espaço cultural aqui da capital. A Galeria Duque abriu em novembro do ano passado. Desde então já foram montadas 3 exposições com o acervo do proprietário, cada uma composta de 200 a 250 obras de grandes nomes da pintura gaúcha, brasileira e mundial. Agora, pela primeira vez, a curadoria está abrindo espaço para um artista convidado. É aqui no 3º andar que o artista plástico Frantz está expondo a sua série O Ateliê como Pintura. Esta série foi exposta pela primeira vez em 2011 no Museu de Arte Contemporânea do Estado, com a curadoria de Paula Ramos. São recortes de lonas que ocupavam o chão de ateliês de diversos artistas. Dentro da exposição tem 2 lados. Tem uma pintura bastante branca na minha direita. Ela é uma pintura de um ateliê único, de um único artista plástico, da produção dele. Isso deve ter ficado mais ou menos 1 ano e meio, no máximo 2 anos lá. Então foi forrado todo o chão, ele só trabalha no chão. Isso redundou em livros e acho que 4 pinturas, toda a forração do ateliê dele. Outros ateliês acontecem assim, em vários ateliês que são um único artista. Mas muitos ateliês são ateliês coletivos, ateliês de aula, que várias pessoas dão aula, várias pessoas passam pelo espaço. Então, assim, tem artistas com professores que não atuam naquele espaço, artistas que atuam naquele espaço, alunos que vão para lá. Então, geram imagens muito diferentes. Em um trabalho que guarda similitudes com o olhar fotográfico, Frantz produz grandes telas e livros únicos de diversos formatos. A pessoa procura buscar nomes, a releitura, a apropriação, isso é pintura. Ponto. Bem simples, ou seja, está dentro da tradição de 800, 1000 anos de história da pintura, não tem muita diferença.
Às vezes o pessoal tem um estranhamento com a coisa do livro, por exemplo, a apresentação de pintura em livro, ficam, o livro está lá na coisa do ícone, da iluminura, da Idade Média, está lá. Seja, tu vai ver várias referências no livro de História da Arte, é a iluminura, nada mais que isso. Onde é que está o estranhamento das pessoas também? É que as pinturas não têm, dentro da tradição da pintura, a realização dela. Na verdade, é escolher coisas, é preparar um espaço de pintura, é preparar um ateliê, forrar ele com lona de tela, e depois de muito tempo de sujar, vamos dizer, literalmente de tinta com restos, vai lá, se recolhe, e isso vai virar alguma coisa, ou vira tela, pintura formalmente, como o pessoal conhece, dentro de um chassis, ou vira pintura dentro de um livro, que vai remeter por um fragmento a uma paisagem. A Tessitura da Noite é a primeira incursão pela literatura do ator Paulo Roberto Farias, e ele já começa com uma apresentação de Luiz Antônio de Assis Brasil e Thelma Scherer. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Que legal te receber aqui para falar de um primeiro livro e que já tem assim esse aval que é sempre tão importante, acredito, aqui para quem está começando um novo trabalho, né? Ter o reconhecimento dos seus mestres já é tipo, opa, posso começar. Com certeza. Dá licença. É verdade. E o texto muito elogioso, muito querido, né, da Thelma e do Assis Brasil, é um privilégio realmente, assim, poder ter o aval deles, né. E no caso desta novela, é uma novela? É uma novela, é. Existe essa dificuldade, acho, um pouco de tentar diferenciar o que é um romance uma novela, e uma novela, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem essa dificuldade da telenovela, que confunde claro. Às vezes, né? Mas, enfim, é uma novela, é um romance menor, assim, tem um conflito único, um personagem único, e gira em torno desse único personagem, assim. Quem é ele? É o Ariosto. E como é que nasceu essa história do Ariosto? Então, a história do Ariosto eu comecei a escrever em 2004, o livro eu terminei em 2006, e aí vem, então, há 7 anos essa batalha por conseguir publicar esse trabalho. E foi difícil, é uma dificuldade, né, de se inserir no mercado editorial, mas agora, então, estou tendo esse privilégio de ter esse espaço pela editora Multifoco, é uma editora do Rio de Janeiro, bastante conhecida por lançar autores novos. E a história do Ariosto é uma história que me deu muito prazer de escrever, mas também algumas angústias, assim. É engraçado porque agora, relendo o trabalho, eu sinto uma preocupação muito daquele Paulo de 21, 22 anos, assim, quando eu escrevi. Ele Quem é o Ariosto? O Ariosto é um pintor e quando a história começa, ele está num fracasso absoluto, artístico, sentimental, pessoal. E quando começa a história, ele se tranca no apartamento para evitar ser despejado por falta de pagamento. E aí a história começa aí nessa altura, quando esse personagem se entrega à solidão absoluta, a esse desespero existencial. E a partir daí é que a história se desenvolve, assim. E é engraçado que o Assis Brasil coloca isso na orelha sobre a influência do texto bíblico, né? E acho que, de certa forma, é uma certa apropriação do livro do Gênesis, ali do mito judaico-cristão da criação do mundo. E a partir dessa entrega desse personagem para esse mundo solitário e de angústia, eu uso do mito judaico-cristão da criação do mundo para desconstruir o mundo do personagem, na verdade, assim. Acho que essa é a influência maior, assim, que o Assis até comenta na abertura. E como é que foi o processo de criação e de escrita mesmo, né? Você fez algumas pesquisas, talvez, dos mitos judaicos cristãos, e depois como foi, então, essa entrega, esse mergulho no processo de escrever? Pois é, engraçado, porque eu comecei a escrever à mão esse livro, assim, eu até tenho os originais, assim, folhas de ofício, e depois de um tempo que eu fui para o computador, e ele foi penoso, teve um período que eu fiquei, acho que quase 6 meses sem escrever, e foi super... e o livro dá existe um momento, acho que quem lê percebe isso, que ele dá um salto, assim,
foi muito importante esse momento de relaxamento, assim, acho, da escrita. Mas era isso, escrita e reescrita, e acho que eu reli esse livro mais de 10 vezes depois, assim, porque isso de revisão é um trabalho infinito, inacreditável, porque e sempre, assim, durante esses 7 anos que o livro esteve pronto, eu sempre voltei a ele, sempre retrabalhando o texto mesmo. Você fez algumas oficinas de criação literária, Fiz. inclusive com Assis Brasil, se lançou nesse processo de escritura. E eu te pergunto, né, o que move você e a literatura? É uma necessidade? Acho que sim, acho que é uma necessidade, acho que é uma paixão, sobretudo. Acho que é uma necessidade de expressão de algo muito íntimo, assim. É engraçado isso, refletindo sobre esses meus 2 trabalhos no teatro e na literatura. Eu tenho a sensação de que as duas são a paixão que me movem, mas é algo mais íntimo, me parece, assim, a literatura. É algo muito mais interno, assim. E no teatro eu tenho essa necessidade de ser expansivo e de ser externo, sabe? E a literatura me dá essa possibilidade de falar baixo, assim, de poder falar ao pé do ouvido, assim. Paulo, no teatro você está rapidamente com o Feio? Com o Feio, com o Baile dos Anastácio, da Oigalê. E agora em julho eu estreio um trabalho novo, o Casal Palavraques, um texto de uma espanhola, Angélica Lidel. Legal, então a gente se vê aí pelos palcos, pelos livros. Obrigado, Paulo, pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Então, o lançamento de A Textura da Noite acontece no dia 31 de maio, às 7h30 da noite, lá na livraria Saperi Aúde, na rua Lopo Gonçalves, número 33. E o Estação Cultura desta terça-feira se despede com a música Atrevidinha, de Ernesto Nazaré, interpretada pelos integrantes do espetáculo Nazaré Iluminado. Tchau e até a próxima edição.